O palestrante desta tarde é professor formado em História pela Universidade Federal Fluminense. Defendeu tese de mestrado em Educação na Fundação Getúlio Vargas sobre o movimento das associações de moradores do Rio, do qual foi um dos líderes no início dos anos 80. Lecionou durante mais de 2 décadas em colégios de rede pública e particular do Rio de Janeiro. É professor licenciado de Prática do Ensino de História na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Para ministrar a palestra intitulada Um Olhar Histórico, Potencial da Bioeconomia no Brasil, Montagem do Estado Nacional e Mazelas Socioambientais, convidamos o professor Chico Alencar. Vocês não imaginam o que é a solidão desse palco aqui. Tão bem. Tony, fica aqui comigo. Não me deixe só, isolado no meio desses gremistas. Eu como flamenguista. Aliás, eu estou um pouco arrascaeta. Estou um pouco rouco, vindo de uma gripe tremenda, tendo que jogar uma partida desse quilate, desse teor, dessa qualidade. Então, se o ar não tirar a minha voz, a gente vai chegar a bom termo. Eu vou seguir um pequeno roteiro que eu redigi para aprofundar aí a nossa reflexão. Primeiro, uma observação. Bioeconomia é um termo tão novo quanto uma prática antiquíssima. Eu diria até mesmo ancestral. Mas, ontem à noite, por curiosidade, eu fui olhar lá no Novo OAS, dicionário. Podem procurar lá. Não tem o termo bioeconomia. E isso é significativo. Porque a nossa caminhada aqui no planeta é de descobrir o que nós praticamos, o que nós fazemos, o que nós somos e o que nós devemos vir a ser. Não é apenas um recolher do feito, do passado, mas também uma projeção do futuro. Aliás, esse é o sentido dessa mostra, né? E eu já vi ali embaixo nas exposições, está cheio de bioeconomia ali, que vira produto concreto para, em tese, melhorar a nossa vida, desde que bem distribuído. Galileu Galilei, do Bertolt Brecht, uma peça de teatro, dizia o seguinte: a única finalidade da ciência é aliviar a canseira da existência humana. Por isso, quando a gente fala de bioeconomia, a gente tem que pensar no sentido da nossa presença aqui no mundo. Caetano Veloso faz uma canção chamada Cajuína, que me é muito cara porque eu sou filho de piauiense, com paulista, olha que mistura boa. Uma indagação central. Talvez a maioria aqui não conheça nem essa música. Existirmos, a que será que se destina? Não é uma boa pergunta? Para encher em gravidade sentido a nossa existência. Se a gente não tem o sentido da existência, não vale estudo, conhecimento, ciência, trabalho, muito menos dinheiro. Então eu queria exatamente aqui, vocês vão passando para mim, ter a pretensão de fazer esse olhar histórico sobre essa ideia da bioeconomia, que é fundamental, só que como ela se constrói no Brasil, a partir da montagem do Estado Nacional, e o nosso grande desafio, que é enfrentar a autodestruição. Beleza falou, né, um projeto de destruição do país, que não começou ontem, agora, nem em outubro do ano passado, mas a gente vive um processo de contradição
entre a possibilidade e a negação. Tem um Brasil que dá certo, que avança, e um outro Brasil que atrasa e empata. Então, Papa Francisco, que é um caboclo bem interessante, né? A igreja talvez ela tenha essa capacidade de sobreviver como uma instituição monárquica, uma instituição monárquica mais antiga do mundo, porque ela consegue se renovar e muitas vezes ler os sinais dos tempos, em meio a muitas crises. E ele escreveu, há uns 3 anos, um documento, que na igreja chama-se encíclica. Dizem que um cronista antigo, Ibrahim Suede, que tirava onda até com uma suposta burrice dele, achava que encíclica era bicicleta de uma roda só. Não é. É uma carta pastoral do Papa para os católicos do mundo. E o Francisco fez essa chamada Laudato Si, não sei se conhecem, sobre o cuidado da casa comum, que ele dirige a todas as pessoas do mundo. E ali ele fala de algo fundamental, que é o entendimento novidadeiro, num certo sentido. O entendimento do ser humano não como dono, o mandante, o dominador da natureza, mas como parte dela. É uma nova antropologia, inclusive cristã, no sentido de que não tem mais aquela visão do enchei a terra e dominai-a, como submissão de tudo que pulsa, tudo que vive, tudo que vegeta, ao domínio do ser mais inteligente do planeta. Não. A novidade é a percepção, isso vale para cristãos e não cristãos, isso vale para qualquer ser humano, crente, no que quer que seja, ou ateu, a percepção de que somos irmãos de tudo que tem patas, asas e raízes. Todos os elementos físico-químicos que estão numa estrela estão dentro do nosso corpo também. Isso não é fantástico? Isso não é maravilhoso? Isso é fundamental. Por isso a gente tem que pensar na biosfera, de um pluriverso, não é mais universo, de galáxias em expansão. Nós somos uma poeirinha cósmica e, no entanto, temos essa grandiosidade de nos sabermos poeirinha cósmica. Dizem que o ser humano é o único ser que sabe que sabe. E isso é um tremendo desafio para nós. Por outro lado, nós estamos imersos numa biodiversidade em meio a uma feérica proliferação de formas de vida, que é também muito fantástica, muito bonita. A Amazônia, tão em voga, mencionada aqui, nesse aspecto de destruição na mesa de abertura. Vocês sabiam que para o futuro, mais do que as suas imensas riquezas, o que mais se pode aproveitar lá para a vida humana do planeta são os fungos, as bactérias, tudo que está lá ainda como riqueza inexplorada. Apesar da gente ter que ter muita atenção para essa palavra exploração, né? Porque está muito vinculada à predação e ao esgotamento. E nesse contexto é que a gente entende a bioeconomia. Aí vamos prosseguir aqui. Um pouco o que eu já disse. Todos nós somos esse conjunto vital, sem o que não existimos. Nós somos terra, não por acaso homem vem de humus, né? Nós somos água, inclusive a maior parte do nosso corpo, a maior parte do planeta. Tem uma canção bonita do Guilherme Arantes, chamada Terra, Planeta, Água, onde ele fala a maravilha da água, que provoca enchente, mas é essencial para a nossa sobrevivência. O calorzinho, né? Você vê quando acelera um pouco o ar-condicionado, a gente já fica carente de calor, do qual a gente reclama quando ele está forte. Nós somos sempre
muito descontentes, muito insatisfeitos. E o ar, né? Que exigimos 13 vezes por minuto, no mínimo, né? Quando o nosso pulsar vital finaliza, a gente para de respirar, né? Tem uma afirmação, e aí é outro assunto, quem sabe para uma outra conversa, um outro dia, sobre a religiosidade humana. Tem um texto do velho Marx, que é muito usado para mostrar que a religião é uma alienação. Vocês devem conhecer, né? Religião, suspiro da criatura oprimida, espírito de uma situação sem espírito, coração de um mundo sem coração, ópio do povo. Pois eu sempre, e não só pela minha formação religiosa, eu brinco dizendo que eu, quando estudei História na UF, fiquei empolgado, me tornei materialista dialético. Com o correr das décadas, aprendendo com a vida, eu agora sou um espiritualista diabético. Mas é claro que a leitura com o olhar de Marx, que é simplesmente genial, e não só ele não queria que a obra dele se encerrasse nele, e ele disse muitas vezes, quanto a mim, não sou marxista, como dizem por aí, mas, claro, essa leitura do primado do econômico, da sociedade de classes é fundamental, mas, de qualquer maneira, vejam só nessa afirmação dele como tem uma beleza aí contida. Religião, suspiro da criatura oprimida. Poxa, né? Quando você se alivia de alguma coisa, você não dá aquele respiro de alívio. Espírito de uma situação sem espírito, porque o mundo capitalista é absolutamente desespiritualizado. Coração de um mundo sem coração, para mim isso é elogio. Ópio do povo. Bom, não vou fazer apologia das drogas, porque os vigias estão disfarçados andando ao redor, mas em certas situações um ópiozinho para aliviar uma dor aguda, moderadamente, equilibradamente, mal não faz, né? Assim como para falar de droga, aí pode, né? Permitido. Eu estive em São João del Rei, na Universidade de São João del Rei. E lá, também a partir de um encontro lá de extensão, né, o pessoal me convidou. Cheguei lá, já me deram, antes da palestra, uma cachaçinha, e quase me obrigaram a tomar. Não é que melhorei o desempenho, né? Claro que não teve exame antidoping no final, mas tudo bem. Eu já falei disso aqui, né? O desafio, a bioeconomia está vinculada a isso, por incrível que pareça, porque dizem que a economia é a ciência triste, né? Trata da dura produção, da distribuição, da circulação, das mercadorias, e não é isso. Economia, a rigor, é a forma como os diferentes grupos humanos encontraram um meio de sobreviver no planeta Terra. Isso é uma beleza. Como a gente está aqui? A gente está aqui graças à economia, que tem que estar cada vez mais vinculada a uma visão holística, planetária, de compreensão do que somos, de existir a que será que se destina e de como praticar essa nossa fraternura com todas as coisas criadas, né? Para vocês terem uma ideia sobre essa carta, Laudato Si, como ela é bonita, só um trechinho, olha, há um mistério a contemplar em uma folha, em uma vereda, no orvalho, no rosto do pobre. Isso aí é uma mística muito concreta que se vincula, inclusive, a toda a produção da teologia da libertação. Vamos prosseguir. Como eu já disse, aqui o planeta chama Terra não por acaso, né? E tem muita água também não por acaso. A crosta terrestre tem esse nome, né? Ela é essencial. Quando a gente fala de bioeconomia, de sustentabilidade, a gente tem que pensar nesses elementos todos. A terra que fecunda, a terra que brota, né? Que é o baião. De onde vem o baião? Vem debaixo do barro do chão, já ouviram isso? E o xote, o chachado e tudo. Mas não só.
os ritmos, né, nesse país extremamente musical que é o Brasil, mas também tudo que a gente produz, tudo que a gente constrói. Todos os elementos que estão aqui nesse prédio, eles ao fim e ao cabo vieram da terra e também da conjunção de terra e de água. Aliás, vocês só estão me ouvindo porque a energia hidrelétrica faz chegar a minha voz, amplifica até vocês. Entretanto, olha só, o Brasil e seu duplo, que é o título de um livro excelente, recém-lançado pelo antropólogo Luiz Eduardo Soares. Tem essa beleza, esse potencial, essa biodiversidade, essa musicalidade e, ao mesmo tempo, o que a gente faz com a nossa terra. Um determinado modelo de produzir esgota e envenena a terra. E isso tem acontecido ao longo dos séculos. A esteriliza, né? A água é um bem natural para o qual a humanidade está se dando conta só agora. Há quem diga que a guerra do século XXI será a guerra pela água, embora ainda continue muito fortemente sendo a do petróleo, mas o desafio para uma nova matriz energética está colocado, né? As florestas também no mundo, né, elas têm um papel predominante de estoque de água, claro. Vocês sabem que a Amazônia é importante, inclusive por causa dos rios voadores. Pela evaporação, as nuvens trazem para nós aqui do Sudeste, olha lá, aquele céuzinho, nós somos tributários da Amazônia também. Por isso, a alteração nas condições de lá nos afetará aqui também nesse aspecto, né? A fertilidade do solo, a regulação do clima, a proteção da biodiversidade. As florestas e as reservas, inclusive que dizem, eu fiquei lá na Câmara dos Deputados 16 anos, sem receber nenhum adicional de insalubridade. Mas o que os ruralistas, na sua grande maioria, claro que tinha um ou outro com sensibilidade, preocupação com o planeta, mas na sua grande maioria dizia assim, só no Brasil que tem área de proteção permanente, só no Brasil que tem essa invenção de reserva legal, isso é uma bobagem, 20% da minha terra tem que deixar para o mato. E então uma visão extremamente predatória e do pseudo-econômico, né? E da pseudo-produtividade. Quando, na verdade, a reserva florestal é absolutamente fundamental, inclusive para a polinização, vocês sabem disso, para esse equilíbrio mínimo, né? E além dela oferecer tudo que está dito ali, né? Madeiras, remédios, alimentos, é um laboratório permanente de recursos genéticos. E não só a floresta amazônica, é bom que se diga, todos os biomas brasileiros têm esse potencial. Vamos pensar um pouquinho, dar uma visão um pouco histórica, né? Eu gosto muito de uma expressão do Oswald de Andrade, que foi um dos líderes do movimento antropofágico nos anos 20 do século passado. Daqui a pouco a Semana de Arte Moderna famosa estará completando o seu centenário. Tupi or not tupi? Essa é a questão. E o Macunaíma, né, que é o herói sem nenhum caráter, que é esse caleidoscópio da formação do brasileiro, que não é um só, é uma diversidade, mas que é ainda um ser em constituição. De qualquer maneira, hoje ele falou o seguinte: o Brasil é uma república federativa cheia de árvores e gente dizendo adeus. Uma formulação curiosa, né? Porque ele dá conta da nossa grande riqueza biodiversa e, ao mesmo tempo, de uma espécie de permanente exílio em que vivemos. Mais para frente eu coloquei lá, mas já antecipo, em homenagem ao inspirador desta universidade, que eu tive o privilégio de conhecer, o professor Darcy Ribeiro, e também brigar com ele, porque ele era mandão pra caramba, com a sua genialidade. Opa, passei aqui, né? Desculpa. O Darcy dizia:
diz num livro dele, antológico, chamado Viva o Povo Brasileiro, nós somos um povo feito de gente desfeita. Então talvez o Oswald, muito antes do Darcy, não tão muito antes, tenha dito isso. Somos uma república federativa cheia de árvores e de gente dizendo adeus. É o Brasil e seu duplo. A atratividade de um espaço do planeta com uma natureza privilegiada, né, exuberante, inclusive sem os extremos que há em outros lugares, né, aquele frio terrível da Suécia, ou as nevascas do Alasca ou dos Estados Unidos, ou o calor insuportável de outras áreas. A gente aqui tem um equilíbrio muito singular, muito próprio, né? E ao mesmo tempo, a humanidade aqui constituída entre interesses, lutas, processos, conflitos de classes, ainda é uma humanidade muito deserdada de si mesma, né? Nós tivemos uma marca fundamental na nossa economia, na exploração econômica do Brasil, desde que a conquista e colonização portuguesa aqui se deu. Primeiro tem um grande erro original aí. Nós consideramos o Brasil só a partir da conquista e colonização portuguesa. Tem algum sentido isso, tanto que vocês, suponho, estão me entendendo, porque eu estou falando em português. Isso significa uma imposição cultural e uma vitória efetiva de um padrão de civilização. Eu não sei exatamente qual era a língua dos goitacazes, mas não era o português, né? E se eu falasse aqui na língua dos goitacazes, nem o mais renitente campista entenderia. Talvez tenha algum Policarpo Quaresma aqui, ou alguém que sabe falar javanês, mas a conquista e a afirmação da nossa identidade se deu pelo predomínio da conquista e colonização portuguesa. Fundada no quê? O que está ali? Na monocultura, isto é, todo o esforço produtivo concentrado em torno de um gênero principal, no latifúndio, isto é, a grande concentração da propriedade, aqui mesmo no norte fluminense, isso foi marcante, não é? Ainda é um pouco. Daí o coronelismo e as formas políticas derivadas desse tipo de apropriação de um bem comum que é a terra. A escravidão, essa na verdade devia ser negritada ali, não só porque foram os povos de África os principais escravizados, mas porque ela é marcante na sociedade brasileira até hoje. Joaquim Nabuco falou que a marca da escravidão no Brasil perdurará por séculos. Ele falou isso no final do século XIX. E nós temos, inclusive, aquilo que alguns, numa análise psicossocial, chamam de estrutura psíquica de vassalagem. Parece que as possibilidades de organização, consciência e luta popular no Brasil ficam sempre submetidas e muitas vezes, claro, com muita repressão também, secundarizadas por uma herança da escravidão, que é uma forma de exploração do trabalho humano a mais cruel, a ponto dos trabalhadores escravizados e das trabalhadoras escravizadas serem chamados de fôlegos vivos ou peças de ébano. Isso nos marca até hoje, no atraso da consciência de classe, da sindicalização, da própria organização popular. Vai ver o que está acontecendo no Chile, já aconteceu em outras épocas, ou na Bolívia, ou no Equador, ou na Argentina, quem sabe até domingo que vem uma boa notícia lá. Não se empolguem demais não, porque ali são vários peronismos e esse nem é dos mais à esquerda, mas
aquela ideia do liberalismo conservador deve ser derrotada eleitoralmente. E no Brasil a gente tem esse duplo, né? Da resistência à escravidão, onde a opressão é a resistência, da saga quilombola, mas ao mesmo tempo de uma cultura extremamente subalternizada e passiva, muitas vezes. A dependência externa foi uma marca da nossa história até hoje. Os produtos de exportação da colônia têm a sua versão hoje nas commodities, de alguma maneira, e naquilo que se chama de reprimarização da economia, que acontece em muitos aspectos, né? E, no entanto, de novo, o Brasil e seu duplo, nós temos os biomas que são maravilhosos, são fantásticos, são ricos, e eu vi bem também na minha experiência parlamentar como há resistência para colocar no texto legal mais importante do país, que é a Constituição, a existência e a regulamentação infraconstitucional dos biomas todos. Inclusive em relação ao Cerrado, por exemplo, que é uma matriz de águas importantíssima, há uma tremenda resistência porque é a área de expansão agrícola, né? Então, veja só a nossa riqueza maravilhosa ali. Os nossos biomas abrigam 20% das espécies vegetais e animais do planeta, 23% dos peixes de água doce, 16% das aves, 12% dos mamíferos, 14% da água potável, 20% da biodiversidade mundial, da qual só conhecemos 5%. Isso aí é extremamente fecundo, extremamente rico. E não é um discurso patriótico, ufanista, né? É algo concreto. Nós, pelo destino, pelo acaso, por desígnio divino, cada um a sua escolha, nascemos ou vivemos num pedacinho do planeta que é extremamente privilegiado, extremamente rico. Daí o desafio da atividade econômica aqui, avançar e evoluir, o que significa mudar radicalmente, o que não é fácil. E aí, olha, os desafios para agora. Em primeiro lugar, a nós foi dado viver num tempo em que há um desafio de mudar radicalmente, que não significa que é da noite para o dia, nem com soluções mágicas, a forma de produzir, consumir e distribuir os bens. Por quê? Porque o modelo atual, que é hegemônico no mundo, de produzir, distribuir, consumir, ele levará o planeta ao esgotamento. Até os sábios do Banco Mundial dizem isso. Até nas reuniões dos ricos do mundo, lá em Davos, eles têm essa percepção. Pelo menos do ponto de vista da distribuição dos bens, todos os encontros anuais dos ricos em Davos, eles falam sobre a desigualdade social, como é a marca, inclusive, desse encontro aqui, né? A gente não está só falando dos belos trabalhos que a extensão produz, mas a marca da desigualdade e a urgência do acesso aos bens mínimos para a dignidade humana por parcela, infelizmente, crescente da população. Eu estava lendo hoje cedo lá a crise, aquela revolta popular no Chile, que tem um dos índices de desenvolvimento dos mais avançados aqui da América do Sul, se deve porque há um abismo social tremendo também entre os poucos muito ricos, a começar pelo presidente da República de lá, que é um magnata tipo Donald Trump, e com ideias parecidas, inclusive, e uma massa pobre, desvalida,
daqueles que, de novo, Darcy falava, afundados na ninguémdade. E como tem isso no Brasil? E eu tenho uma percepção, não sei se vocês têm, não sei se aqui em Campos isso é realidade. O número de população de rua tem aumentado significativamente, dos miseráveis, né? Lá no Rio de Janeiro é uma coisa impressionante, nas marquises do centro da cidade, por uma série de fatores, né? Uma coisa assim dilacerante. Então alguma coisa está muito fora da ordem mundial. Você tem pedintes também no metrô de Nova York, de Paris, homeless, tem gente no sufoco, tudo que é lado. Então a urgência de mudar o modo de produzir, distribuir e consumir está colocada. E isso nos desafia, até porque a maneira de produzir, ela esgota o planeta. A maneira de distribuir é paradoxal. Hoje é 22 de outubro. Ao final desse dia, o ser humano inventou também um calendário, as horas, os minutos, a segmentação do tempo. Às vezes para nos angustiar, né? Ai, estou ficando velho. Ai, mais um dia. Ai, meu Deus, não vou ter tempo, né? Nós inventamos coisas que nos aprisionam depois. Mas, de qualquer maneira, no dia 22 de outubro de 2019, a humanidade terá produzido 1,5 o suficiente para alimentar todos os seres humanos. E, no entanto, 1/5 da humanidade, pelo menos, vai dormir com fome, inclusive crianças. Isso é uma tragédia, uma insensatez, é uma burrice da ordem econômica prevalecente no mundo. Lá em Cuba, que é um regime com muitos problemas, sim, um sistema, muitas complicações, eu já fui lá 2, 3 vezes, tem um outdoor que eu acho bonito, fala assim, hoje milhares de crianças dormirão na rua, nenhuma é cubana. Isso, não sei quantas milhões estão fora da escola, aqui não. Então, organizar uma sociedade, inclusive, que compatibiliza, esse é o grande desafio, né? Socialismo e liberdade, por exemplo, é um desafio, é um horizonte, digamos, utópico, mas reorganizar as bases econômicas da sociedade é fundamental. Do ponto de vista da produção, que é eficaz. Se hoje a gente vai produzir alimento suficiente para a humanidade toda poder se alimentar, é sinal de que tem uma potência produtiva no mundo. O problema é que essa potência, muitas vezes, ela é implementada por elementos extremamente venenosos e destruidores. E aí, o que adianta, né? E agora tem uma liberação assim de agrotóxicos. Eu fui da comissão lá na Câmara queriam fazer uma nova lei dos defensivos agrícolas, né? E foi uma batalha tremenda sobre a questão dos agrotóxicos, né? E tem gente que acha que tem que liberar tudo mesmo, que com isso vai se matar a fome do mundo. Não, pelo modelo do sistema, esse alimento não vai chegar para todo mundo, mesmo que ele seja produzido em quantidade. Um outro aspecto é esse mesmo, da própria distribuição, que é desigual, é extremamente desigual. E um terceiro aspecto é o da cultura do consumo contínuo como regra de vida, o chamado consumismo. Está sendo inoculado dentro da gente já há muito tempo a ideia de que felicidade é consumir. Mudando aquele antigo aforismo do cartesiano, cogito ergo sum, penso logo existo, agora é compro logo existo. O que é o shopping? Shopping é a cidade ideal, das ruas climatizadas, perfumadas, as pessoas todas bonitas, onde o meu ideal de felicidade é oferecido nas 1000 vitrines. Por isso eu achei genial, aí é o Brasil e seu grupo, quando o outro lado, em geral marginalizado, resolveu fazer os rolezinhos nos shoppings. Começou lá atrás, há uns 10, 15 anos atrás, no Rio de Janeiro, a turma lá da Zona Oeste, de uma ocupação,
foi ao Rio Sul, se cotizou, alugou um ônibus, chegou lá e entrou. Olha o pânico que deu na freguesia tradicional do shopping e nos lojistas, foi total. A primeira a baixar as portas foi uma livraria. Olha que vergonha. Lojas de joia, então, a Gastelli, e por aí foi. E ele só passeando, olhando. Começou a se mobilizar um efetivo policial, não só para dentro do shopping, mas também para o entorno. Veio 1, 2, 3, 10, 15 patrulhinhas. E depois veio um choque. E eles estavam simplesmente passeando, sentaram na praça de alimentação, abriram os seus volumes com pão, com mortadela e guaraná tubaína. Isso provocou um escândalo e depois houve reportagens, repercutiu muito, e as pessoas falando, não, o pessoal desgrenhado, mal vestido, tinha gente de sandália havaiana, é claro que eu vou ficar com medo. Ali é a expressão da sociedade de classes segmentada e discriminatória ao extremo. E, por outro lado, o ideal do consumo, que é muito forte, é muito significativo. Às vezes um pobre tenta roubar um outro menino de classe média para pegar o tênis de marca dele. Então, essa ideia do consumo como sentido de vida é extremamente perversa e a gente tem que mudar. Talvez a síntese da revolução cultural, que tem a ver com bioeconomia, que a gente deva fazer, é essa. Um lema atribuído aos franciscanos, que eu gosto muito: fazer do necessário o suficiente e viver mais simplesmente, para que simplesmente todos possam viver. Isso é legal, Alberto, né? Eu tenho um amigo maravilhoso, que é de uma mística incrível. Ele chega no fim do ano, ele olha o armário dele, toda calça ou camisa que ele não usou aquele ano, mesmo estando em bom estado, ele pega e dá. Eu não estou precisando, efetivamente. Ele traduz na prática, num gesto individual, mas extremamente bonito e, acredito eu, transformador, o famoso passeio socrático, né? Dizem que Sócrates, o filósofo, às vezes ia nas feiras, não sei se de Atenas ou de Esparta, em alguma cidade, estado grega, ele ia na feira passear e nunca comprava nada. Olhava assim, e aí uma vez perguntaram que hábito esse cara tem, fazer esse passeio na feira e só olhar as coisas e passando, nem se detém nas barraquinhas. Aí ele dizia o seguinte: eu sempre venho aqui para me lembrar quantas coisas eu não preciso para ser feliz. Então, olha, isso é uma pequena revolução cultural, porque a gente vive numa sociedade das coisas, né? O Marx, na sua obra lá do Capital, ele, com a sua genialidade, ele define uma palavrinha para falar do sistema capitalista que surgia. Sabe qual é? Mercadoria. Só que a sociedade da mercadoria cria um messianismo de mercado. Podem ver hoje à noite no noticiário, vai aparecer o tal mercado, o ente mercado, que regula as bolsas, que tem humores, que fica nervoso ou fica calmo, que nos determina. É o Deus mercado, que tem a ver com o afã do consumo, do compro logo existo. Então, mudar radicalmente isso é fundamental e necessário, até porque, é verdade, o mundo de hoje está mudando muito. A gente vive mais do que uma época de mudanças, uma mudança de época. Eu mesmo me impressiono. Eu fico às vezes espantado com a minha ignorância diante de tantas coisas. Do digital, há uma revolução da comunicação inegável com a internet. Eu me lembro, eu adolescente, não era nem criança mais, eu falava, poxa, os nossos netos vão viver num tempo em que você liga o telefone e vê a carinha do outro.
Eu que na casa da minha avó, no interior de São Paulo, uma fazendona lá, tinha que rodar uma manivela para falar gritando com alguém que estava na cidade vizinha, ou da fazenda para a cidade sede do município. Alô, brother! Se chovia, dava um raio, entrava pelo telefone dentro, você podia até morrer dentro do carro. E hoje em dia, vocês podem aqui agora ligar para alguém e ver a carinha dela. Não vai namorar agora não, porque eu estou exigindo egoisticamente atenção. Mas não é impressionante? A minha avó nunca acreditou que o ser humano pisou lá na Lua. Isso para nós é uma bobagem hoje em dia, né? Ora, então há uma profunda revolução tecnológica, que nós temos que entender, compreender, e que gera também uma parcela da população muito excluída. Tem lá, de novo, os economistas do Banco Mundial falando de um grande contingente que não é mais chamado de exército industrial de reserva, mas de sobrantes, excedentes, dispensáveis, inempregáveis, o precariado. Olha essas categorias desse mundo maravilhoso da revolução tecnológica, gerando contingentes de população em geral ao sul do hemisfério, né? Notadamente a África, a Ásia e a América Latina, que não tem o que fazer aqui. Aí tem teoria até que fala de que certas doenças não são curadas porque elas cumprem um papel de regulação demográfica, sobretudo na África. Os vírus que aparecem, assim como os conquistadores há 5 séculos atrás, muitas vezes deixavam uns banidos, uns degradados com roupa contaminada, com gripe, com vírus, e aí eles se imiscuíam nos povos nativos aqui, era um arraso geral. Muita morte, muita dor, muita violência. Por outro lado, muito potencial também. Veja só, isso eu aprendi recentemente. O Luiz Davidovich é o presidente da Academia Brasileira de Ciências. Olha o que ele diz sobre a biodiversidade e as novas tecnologias. A planta da qual se extrai a bergenina, que é um poderoso anti-inflamatório e antioxidante, é comum na Amazônia. A Merck vende no Brasil a bergenina purificada a R$1.000 o miligrama. O ouro é negociado por R$125 o grama, miligrama. Um grama. 1 miligrama de bergenina vale 8.000 vezes mais que o miligrama do ouro. Olha só que riqueza tremenda. E aí tem cobiça internacional em cima disso, sem dúvida. Mas tem o desafio nosso de maneira sustentável, aproveitar essa riqueza, né? E o mundo vai mudando. Veja, na África Meridional, o cultivo da soja está crescendo tremendamente em terras compradas pela China, aquele estranho, intrigante capitalismo de Estado, a República Popular da China, comunista, o novo comunismo. E a China está comprando muitas terras aí pelo mundo. E a soja que vai sair de lá vai ficar muito mais barata do que a brasileira, sobretudo, inclusive, por causa do frete, em proximidade. Olha só como isso nos desafia. Nos Estados Unidos, há um avanço nas pesquisas para produzir carne sem matar os bichos, né? A partir da tecnologia de célula-tronco, né? Na China, lá ela de novo, também desenvolve-se a carne celular, a partir da colaboração com laboratórios de Israel. Então tem um avanço tecnológico aí que supera fronteiras até ideológicas, e o Brasil fica meio à margem disso, porque a gente parece não ter a ousadia necessária, embora aqui tenha um celeiro de cientistas, de economistas, de gente que pensa, sobretudo nas universidades, hoje estão atacadas, estranguladas,
que pode nos colocar em condições de sobrevivência nesse mundo diverso, nesse mundo difícil, né? Também há outros produtos, e eu fico lembrando, eu sou formado em História, né? Na época da colonização, sobretudo no século XVII, a Amazônia era muito valorizada, o grão-pará, por causa das especiarias que lá existiam, as chamadas drogas do sertão. Houve até uma expansão bandeirante, entre aspas, um sertanismo, de entrar por aquelas estradas fluviais da Amazônia em busca das drogas do sertão, que alcançavam no mercado europeu um preço extraordinário. Então o Brasil tinha esse potencial, mas era uma economia que vivia de maneira muito dependente, por isso aqui e ali cíclica, né? Sem uma continuidade. É bom lembrar que, ao fim e ao cabo, a chamada bioeconomia, ela é a atualização das formas tradicionais dos povos mais antigos daqui, que eram formas, e são ainda, entre as comunidades indígenas, muitas delas, nem todas, muito compatíveis entre a necessidade daquela comunidade e a natureza, e a preservação da própria natureza. Por isso que eu disse lá atrás, no início, que a bioeconomia é um termo novíssimo, que nem consta de alguns dicionários, para uma prática que é antiquíssima, que é ancestral, que tem um quê de artesanal e de muito cuidado com aquilo que a natureza oferece. Para ela ser explorada, não gosto do termo, de maneira criteriosa e não que leve a sua morte ao seu esgotamento, com equilíbrio, né? A tal sustentabilidade, que parece ser uma coisa muito difícil, um pouco também pelo nosso modelo de desenvolvimento. Vocês sabem que o país que mais celeremente se urbanizou e industrializou no mundo, um dos 5 que mais se industrializaram e urbanizaram no mundo no século passado, foi o Brasil, dos anos 30 aos anos 80. A gente deixou de ser um país predominantemente rural para ser um país fortemente urbano, a ponto de hoje, segunda década do século XX, 85% da população brasileira está concentrada não só na faixa litorânea, mas também dentro dessa faixa litorânea, em grandes regiões metropolitanas. Então essa urbanização que é caótica, que é excludente, as cidades têm suas áreas de miséria, né? A vida das cidades é muito agressiva, muito violenta. Hoje um rapaz que me trouxe aqui, da UENF, ele dizia, olha, eu sou carioca, vivi muito tempo no Rio, fui assaltado 5 vezes, mas estou aqui vivo, já é uma sorte, e hoje se me oferecesse, me fez essa imagem assim curiosa, casa, comida, roupa lavada, até uma boa namorada, e 5 mil reais livres por mês, eu não queria voltar para o Rio. Então eu falei, poxa, Campos tem seus atrativos, né? Mas deve ter problemas também. Conheço exatamente a realidade aqui. Como cidade desigual, cidade que se reproduz, reproduzindo inclusive a injustiça social. E a poluição, e as formas pouco saudáveis de vida, né? Bom, vamos fechando aqui. Avançar. Voltei. Vou para outro lado. Gente, andei para trás, viu? Como o Brasil. Isso. Eu queria falar do nosso pedaço. Não adianta falar só do planeta, mas estamos na Mata Atlântica, vocês sabem, né? A cobertura original só resta 7% dela, né? E ela abriga 50% do total das espécies ameaçadas no Brasil.
e 38% nativas daqui, da própria Mata Atlântica. Então é uma riqueza e também é um espaço ameaçado. Nós temos, o Brasil também é muito rico em florestas, né? Aliás, sempre se argumenta isso, inclusive o senhor presidente da República. A Europa está querendo ditar regra aqui, lá eles devastaram tudo e tal. Bom, processos diferentes, histórias diferentes, mas a gente deve ter, mais do que apontar o dedo para os outros, se orgulhar das nossas florestas e ter preocupação com elas, com o que pode estar acontecendo com elas, né? E aí, veja só, o Estado brasileiro é muito contraditório também. Embora ele defendesse os interesses do latifúndio, da monocultura, da escravidão, ele, por outro lado, veja só, o imperador, e eu não sou monarquista, em 1861, de maneira quase que pioneira no mundo, decretou as primeiras florestas protetoras, que eles chamavam, lá na capital, na corte, né? E foi curioso, porque era a área, a Floresta da Tijuca, não sei se vocês sabem, foi um imenso cafezal, tão um arraso, pois eles replantaram tudo. Em geral, bota o nome só no Major Arce, no Barão de Escranholi, esquecendo das dezenas de escravos que ali também trabalharam, pegaram no pesado para o plantio de mais de 100 mil árvores em 13 anos. Vocês veem como é possível, a partir de um projeto político, de uma decisão política, fazer esse resgate, essa recuperação, né? Então, eu acho que o exemplo da Floresta da Tijuca, que é uma das maiores florestas urbanas do mundo, como a do maciço da Pedra Branca, lá na capital, eu não sei como é que é a área aqui de preservação, onde teve a avassaladora presença da cana-de-açúcar, né? Tem florestas aqui, reservas de Mata Atlântica preservadas e protegidas aqui no campo dos Goitacazes, tem, né? Então, isso é muito importante, tem que valorizar isso. E isso é elemento econômico importante, inclusive para polinização, para fecundação. Às vezes a gente não faz essa ligação das coisas, né? Então, eu acho que o desafio, aí eu vou encerrando, só se pode pensar em bioeconomia pensando em ecologia, produção sim e sustentabilidade. E aí talvez a nossa conversão ecológica ou bioeconômica, se quiserem, tem que se dar em cima dos 4 R's: reduzir, reutilizar, reciclar e repensar, né? E repensar é olhar a nossa própria história. Por isso que eu fiz questão de colocar ali, olha, a toponímia, isto é, a denominação dos lugares que o ser humano dá, tem muito a ver. Vocês sabiam que o único país do planeta que tem nome de vegetal é o Brasil? Olha o nosso compromisso, né? Olha a responsabilidade, né? E eu até peguei esse poema do Drummond, que é um mineiro de Itabira, e ele escreve muito sobre o aço de Itabira e as pessoas de aço, de ferro, duras da sua cidade natal, a ponto dele dizer que Itabira agora é apenas um retrato na parede, como dói. Mas ele foi morar no Rio e se encantou com a beleza natural do Rio. O Rio é uma moldura maravilhosa para uma cidade precária e problemática, né? Mas olha que coisa bonita que ele escreveu. Tem nome de Rio esta cidade onde brincam os rios de esconder. Cidade feita de montanha em casamento indissolúvel com o mar. Aqui amanhece como em qualquer parte do mundo, mas vibra o sentimento de que as coisas se amaram durante a noite. As coisas se amaram e despertam mais jovens com apetite de viver. Eu diria, eu pensei até que eu nem ia tocar esse poema, mas como aqui, o coral maravilhoso começou com o samba do avião, né? Minha alma canta, vejo o Rio de Janeiro, eu fiquei à vontade para dar essa carioquice aqui, mas eu queria dizer para vocês o seguinte: sou filho de um piauiense de Alto Longar e de uma paulista de Santa Rosa de Viterbo,
cidades das quais vocês nunca ouviram falar, e que tem uma beleza enorme, porque você pode encontrar beleza num simples buriti, num córrego que passa no quintal da sua casa, ou no meio da cidadezinha, ou numa igreja construída em tempos pretéritos, ou no seu Zé da mercearia, da vendinha, que é um contador de causos que não tem lugar nenhum do mundo. Isso é que é a beleza da cidade, isso é que é a beleza da possibilidade da humanidade. Por isso eu quero fazer um desafio a vocês, imagino que a maioria aqui seja de Campos dos Goitacazes, eu acho esse nome lindo, né? Como andam os nossos campos e como andamos nós aprendendo com os nossos antepassados na sua sabedoria. Os Goitacazes certamente praticaram uma baita bioeconomia aqui, mas como a gente elimina a cultura dos subjugados, a gente desconhece, eles são postos como os povos escravizados que vieram para cá, que aqui constituíram fibra, vida, família, raiz, ritmo, beleza, né? A gente os coloca na invisibilidade. Então o resgate da bioeconomia, economia, repito, é também a cultura, é também a percepção do mundo, é também o imaginário social, é também a resposta ao para que serve existirmos. Isso tudo faz parte da economia humana, né? Por isso, de novo, o velho Marx aqui, eu que disse que sou mais espiritualista diabético, ele dizia também que não existe propriamente política econômica, existe economia política. Toda economia é política porque ela deriva de determinações do poder político sobre como e o que produzir. Em cada época é diferente. Daí o imperialismo, daí o expansionismo, daí a conquista de territórios, daí a guerra. Tudo isso deriva da economia também. E toda economia é economia política. E política no sentido amplo, pleno, que pressupõe visão de mundo, compreensão relativa que temos do planeta e do que aqui estamos fazendo. Por isso eu tenho certeza que nesse encontro de vocês aqui, é o 11º, né? A ideia da bioeconomia, os desafios da tecnologia e, sobretudo, a preocupação com o essencial, que é a dignidade da existência humana para todos e não para os poucos. Nós aqui somos privilegiados, né? Mas essa ideia de uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais distributiva, onde os avanços da ciência cheguem para todos e não só para um pequeno grupo. E aí eu incluo inclusive o avanço da ciência médica, das ciências da saúde, que também é negado a tanta gente, né, que sofre. Tem figura mais oprimida do que uma mulher negra, pobre, esperando atendimento num posto de saúde ou no hospital, né? Ali é o ser humano brasileiríssimo como nós, que nasceu com os mesmos direitos que cada um de nós, que é relegado a essa condição de abandono por uma ordem social extremamente injusta e por um modelo econômico que não possibilita que essa pessoa se humanize. Encerro. Vocês sabem qual é o artigo 6º da Declaração Universal dos Direitos Humanos? É incrível. Quem me alertou para isso, quando eu organizei, 10 anos atrás, um livro sobre os direitos humanos, e chamei algumas pessoas para escrever, foi uma figura maravilhosa, que está lá com a sua vida já no finzinho, no interior, no coração do Brasil. Ele chama Pedro Casaldáliga, é bispo católico, poeta, profeta. Ele falou: Chico, eu vou querer escrever sobre o artigo 6º. Eu falei: tudo bem. Aí eu fui olhar lá o artigo 6º, diz o seguinte: todo ser humano tem o direito de ser considerado pessoa. E eu acho que é isso. E o que é a pessoa humana? Pessoa é a sua possibilidade, é a sua capacidade de ler o mundo, né?
Paulo Freire dizia que alfabetizar-se é ler o mundo, e isso é tarefa para a vida inteira. Pessoa é aquele que chega no mundo e tem as condições mínimas para realizar sua vocação amorosa, né, de ser com os outros. E há tanta gente, essa humanidade é negada, né? O sistema é muito perverso, é muito cruel, e a nossa tarefa é modificá-lo na economia, nas instituições políticas, que são muito pouco representativas, muito pouco porosas às demandas populares. Por que o cara despreza o voto? Porque quando está engarrafado, levando 2 horas para ir voltar para o trabalho. Porque quando ele está desempregado, porque quando ele está sem o atendimento de saúde, ele vai falar: o que esse vereador, ou deputado, ou senador, ou governador, ou prefeito vai resolver da minha vida concreta? Então ele vai se afastando disso e, claro, desprestigiando uma forma engenhosa, muito bacana, de representação na sociedade de massas. Então a gente tem que repensar as instituições políticas, tem que repensar a ordem econômica, tem que repensar o que a gente está fazendo aqui no mundo. Fica esse desafio para vocês. Eu quero ajudar, porque também faço essas mesmas perguntas para mim todo dia, né? Existimos, a que será que se destina? Eu acho que se destina a isso: a troca, a partilha, a amorização e a fazer a humanidade avançar, deixar o mundo um pouquinho melhor do que quando aqui chegamos. Se vocês toparem esse desafio, somos companheiros nessa viagem. Obrigado.